Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco, agora o bloco do debate sobre o primeiro tema dessa série, os 10 Mandamentos. E para debater comigo esse assunto, eu recebo aqui dois pastores. Eu vou apresentar a vocês, mas antes quero lembrar que nós temos o site, que é novotempo.com. Coloca / Arena do Futuro, é o nosso blog, e você poderá receber mensagens especiais. O nosso e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br, o nosso Twitter, @Arena do Futuro, e o meu, @PRLuizGoncalves. Agora sim, já estou aqui com os dois pastores. Ao meu lado esquerdo está o pastor Francisco Gonçalves da Silva, que é pastor em Rondônia e Acre. Ele cuida de um departamento da igreja, onde ele treina os membros da igreja a falar de Jesus para as pessoas. E é um prazer, ele é conhecido como Assis, pastor Assis. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa para esse início de uma sequência, uma série sobre os 10 mandamentos. Um abraço e obrigado por sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, por estar aqui. Estou muito contente e quero mandar um abraço para o nosso povo lá do cantinho do Brasil, lá no estado de Rondônia, estado do Acre também. E nós estamos aqui preparados para esse tema, viu? Maravilha, obrigado, pastor Assis. Ao seu lado está o pastor Elquian Moreira Aragão, é pastor na cidade de Itu e Porto Feliz. Também já esteve juntamente com o pastor Assis em outros programas, mas agora inicia com a gente essa série sobre os 10 mandamentos. Pastor Elquian, seja muito bem-vindo, obrigado por sua presença. Muito obrigado, pastor Luiz, é sempre um privilégio estar aqui, é uma bênção para nós estudarmos a palavra de Deus, é uma bênção ter a sua audiência. Eu quero mandar um abraço para o meu povo lá em Porto Feliz e em Itu, e espero que você esteja sendo muito abençoado, porque nós aqui somos abençoados, realmente. Lembrando que Itu e Porto Feliz são cidades do interior de São Paulo, fica mais ou menos a 80 quilômetros da capital paulista. E agora sim, com os dois pastores aqui, podemos entrar no assunto. Pastor Assis, pastor Elquian, vocês perceberam que no primeiro bloco nós procuramos dar uma base, uma visão geral de quem escreveu a lei em tábuas de pedra, destacamos alguns pontos e mostramos que Deus tem um plano ao escrever e ao entregar a nós a sua santa lei. Eu havia dito, pastor Elquian, no primeiro bloco, que Deus escreveu em 3 momentos. Escreveu a lei em tábuas de pedra, escreveu no chão, entende-se que os pecados daquelas pessoas, algumas pessoas pensam assim, e escreveu também numa parede, numa festa em Babilônia. Depois, você comentou, fora do ar, que além desses 3, Deus escreveu, ou vai escrever, mais 2 vezes. Antes que eu passe a pergunta ao pastor Assis, o seu comentário sobre esse assunto. Então, pastor Luiz, é isso mesmo. Nós vemos sempre Deus agindo, Deus é protagonista. Você nunca vai perceber Deus observando as coisas, Ele é sempre ativo. E é muito importante entendermos isso. Deus age escrevendo com sua mão em 5 ocasiões. Dessas 5 ocasiões, querido amigo, 3 já foram. 2 ainda serão. Algumas pessoas, a 4ª já aconteceu, para outras ainda terá. Mas vamos explicar direitinho, recapitulando. Na pedra, a lei de Deus, porque pedra é uma obra de Deus, ou seja, dura para sempre. Deus depois escreveu com o seu dedo na parede. Parede é obra humana, ou seja, Deus vai julgar as obras dos homens. Tanto que a escrita foi uma escrita de juízo. A 3ª vez ele escreveu na areia os pecados daqueles homens que queriam apedrejar Maria Madalena. Areia é obra de Deus e o pecado na obra de Deus, porque é responsabilidade de Deus, meu amigo, tirar o seu e o meu pecado. Ele vai apagar o nosso pecado e louvado seja Deus por isso. Amém. E a próxima? A próxima é que Deus diz que todo aquele que o aceita de todo o coração e entrega a vida ao Senhor Jesus, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Amém. Amém. E a 5ª, que acontece depois do nome escrito no livro da vida, que vai sendo a nossa vida sendo santificada, está escrito em Hebreus capítulo 8. Posso ler, pastor? Vamos ler juntos? Vamos ler. Hebreus, no Novo Testamento, no capítulo 8. Vamos lá, Hebreus 8. No verso 10, capítulo 8, verso 10, Deus faz uma promessa importante que vem muito a propósito do tema dessa série, que é os mandamentos de Deus. Porque, pastor Luiz, o senhor sabe que muitas pessoas hoje, infelizmente, como o senhor diz, por ignorância ou por outras razões quaisquer, claro, as pessoas não aceitam a lei de Deus. E dizem que a lei foi abolida, foi eliminada, que não serve mais. Mas é interessante que essa promessa de Deus para o futuro, ele diz assim, e presta atenção, amigo, que é no Novo Testamento. Ele fala assim, no capítulo 8, verso 10 de Hebreus:
Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Aí está. Então, dando uma ênfase no que nós colocamos no primeiro bloco, que Deus, ele quer escrever a lei dele no nosso coração, mesmo que seja um coração de pedra. Mesmo que seja. Agora, eu citei Hebreus 10 no primeiro bloco. E já que você citou Hebreus 8, 10, eu queria então citar o Hebreus 10, verso 16. Que corrobora com o que o pastor Euquinha acabou de colocar. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Somente dois textos confirmando o que o senhor acabou de colocar. A repetição é de Deus. É de Deus. Pastor Assis, no primeiro bloco eu deixei uma pergunta no ar, e eu disse, vou perguntar para os pastores aqui na arena. Por que Deus escreveu 4 mandamentos em uma tábua e 6 na outra? O que significa isso e qual é o princípio básico da santa lei de Deus? Bom, o princípio básico da santa lei de Deus é o amor. A lei de Deus é um transcrito do amor de Deus. Em 1 João 4, verso 8, a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Então, esse é um princípio básico, ele é muito básico. 4 mandamentos em uma tábua se refere ao amor que o ser humano precisa ter para com Deus. Isso é uma explicação. Nos outros 6 mandamentos, nas segundas tábuas, na segunda tábua, é o amor que o ser humano precisa ter para com o próprio ser humano. Então é amor a Deus e amor ao próximo. Por isso, dos 10 mandamentos, 4 falam do amor a Deus. Do amor a Deus. E os outros 6 do amor ao próximo. Do amor ao próximo. Na medida que vamos explicando aqui mandamento por mandamento, nós vamos dando esse destaque e o nosso telespectador ele vai entender muito bem. Muito bem, pastor Assis, muito obrigado. E agora que está claro para todos nós que o princípio da lei é o amor, e o que chama a nossa atenção, pastor Assis, que a lei de Deus, ela resumida, o resumo do resumo e a base de tudo é o amor. É o amor. Mas e Deus? Deus é? Deus é amor. É amor. Então Deus é amor, sua lei é amor. Não tem como separar a lei do próprio Deus, pastor Euquinha. Não é possível. Algumas pessoas acabam confundindo esse termo, pastor Luiz, e falam simplesmente assim, se eu amar, estou cumprindo a lei. Mas o amor de palavras, ele não tem valor para Deus, nem para nenhum ser humano. O amor tem que se manifestar em ações. Por isso que os 10 mandamentos são ações. Deus nos chama para fazer alguma coisa, ou não fazer alguma coisa, né? Eles não são passivos. Então o amor não é só dizer que eu amo, mas é viver os preceitos da lei. O pastor Assis queria falar nesse momento? Não, mas ele acabou... Já tocou. Ele já então vou fazer a falou. próxima pergunta. Pastor Euquinha, então veja, Deus colocou os 10 mandamentos, nós temos o princípio que é o amor. É possível alguém obedecer os 10 mandamentos e não ser uma pessoa convertida? É possível, pastor. É possível? É possível. E sabe o que eu escuto às vezes? As pessoas assim, ninguém guarda os 10 mandamentos. É impossível guardar os mandamentos. Mas isso é uma das os maiores enganos que existem. Primeiro, por causa de um verso da Bíblia. Sim. Vamos ler esse verso? Vamos ler esse verso. Lá no livro, no finalzinho da Bíblia, primeiro João. Primeira carta de São João, né? Não é o João Evangelho. está perto do Apocalipse, lá no Exatamente. finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos ver, capítulo 5. O evangelista, né, João, ele nos dá um entendimento muito importante. 1 João, capítulo 5. No verso 2. Olha o que ele diz. Vamos para o aqui, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Certo. Então, João já disse que aquele que ama a Deus e ama os filhos de Deus pratica os mandamentos. Então, confirmou que o pastor Assis disse que a lei, a base é o amor. Até aí tá bem. Aí, olha o que ele fala no verso 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos, diz assim na minha Bíblia, não são penosos. Não são penosos. Mas em outras vezes fala, não são pesados. Que são sinônimas. E outra fala, não são difíceis. Quer dizer, então é possível guardar os mandamentos. É possível guardar os mandamentos. Mas você não respondeu a minha pergunta. Eu quero saber se uma pessoa não convertida pode guardar os mandamentos. Pode guardar, mas não tem valor. Pastor, pastor Assis, agora eu quero jogar vocês na arena. Então, São Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Marcos 10, versículos... Pastor Euquinha disse que é possível, claro, guardar os mandamentos. Versículos de 17 em diante.
10, Aqui, Marcos ou Mateus? Marcos. Marcos 10. 10 de 17 em diante. 17 em diante. Então vamos responder a sua pergunta. Vamos. Para ajudar então o nosso telespectador. 10 de Marcos 17. Marcos. Posso começar a leitura? Pode começar. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É a pergunta desse cidadão aqui. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Certo. E acrescentou: Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Você conhece esses mandamentos? Jesus perguntou para ele. São os da segunda tábua, né? Exatamente. Ok. Ah, interessante. Da segunda tábua. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. É uma afirmação dele. Ele disse que já guardava isso desde criança. Isso aí que o senhor está falando para mim não é novidade, eu guardo. É fichinha. Eu estou guardando esse mandamento. Mas e aí? O que mais? Bom, aí Jesus agora vai, então, responder a tua pergunta. Tá, vamos ver. Olha o que diz o verso 20. Então, ele respondeu, né, no verso 20. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando nele o olhar, o amou, que é o princípio básico da lei, e o amou, e diz: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Dá aos pobres, né? Pera aí, calma aí. Vamos jogar fogo nessa arena. Quer dizer que esse cidadão, que não sei se era um jovem, se era um adulto, enfim, essa pessoa aqui fala um homem, né? Um homem. E Mateus fala um jovem. Parece-me que é a mesma história. Ele disse para Jesus assim: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Desde pequeno. E Jesus não refutou a informação. Não refutou. Então ele diz: eu tenho feito isso. Aí Jesus fala assim: agora vai, vende tudo que tens, dá para os pobres e me segue. Ele foi, vendeu e seguiu Jesus? Infelizmente não. Não. Então ele guardava os mandamentos? Então olha só, guardava, mas para Jesus foi sem valor. O segredo é a palavra amor, né, pastor Assis? Ele podia guardar, mas ele não tinha amor ao seu semelhante. Por isso que Jesus se preocupou em mostrar os mandamentos da segunda tábua. Porque era certo que ele guardava desde a mocidade aqueles mandamentos, mas guardava da forma fria, da palavra da lei. Agora você, pastor Euquiano, tocou no ponto. Então quer dizer que é possível guardar a lei, mas do ponto de vista humano. Humano, para ganhar vantagens. No nível humano. Para ter vantagens. Porque perante Deus, ele não estava fazendo Ele não certo. estava guardando. Então, perante Deus, ele não estava, porque se o princípio da lei é o amor, e se ele não amava... Ele não estava guardando no princípio da lei. No princípio divino. Mas você não podia dizer que ele não guardava, no plano humano, ele guardava. Porque alguém pode falar assim: mas eu estou guardando a lei, o que você tem contra mim? Então, como esse sem rapaz amor é não possível. vale. Como esse rapaz aqui é possível. É possível, mas não tem valor para a vida. Aqui está uma situação, especial para esse momento. Por quê? Porque, primeiro, a lei não salva. Exatamente. Ele queria saber o que ele tinha que fazer. Olha a pergunta dele. Para ser salvo. O que eu tenho que fazer? Para ser salvo. Quem deveria fazer alguma coisa para a salvação era Cristo. Ele não tinha que fazer nada. Jesus colocou os mandamentos para ele porque Jesus queria despertar nele o princípio básico da lei, que é o amor. E da salvação também, que é o amor. Exatamente. Mas o que aconteceu com ele? Ele acreditava que para entrar no céu, para morar no reino de Cristo, tinha que fazer alguma coisa. E quando Jesus falou para ele assim: vai, vende tudo que tens, dá para os pobres, era um teste que Jesus estava fazendo com ele? Ou se ele vendesse mesmo e voltasse, Jesus carimbaria o passaporte para o céu dele? Não, ele falou: vem, segue-me. Ali só começaria a jornada com ele. Ele começaria a caminhada cristã. E seria salvo por andar com Cristo Jesus. Ou Jesus queria também abrir os olhos dele e falar assim: peraí, você não está realmente como deveria estar. Você não está amando. Vai lá e vende, vamos fazer um teste, vai lá e vende. Será, pastor Euquiano, pastor Assis, se Jesus chegasse para alguém hoje e falasse assim: vai, vende tudo que tens, dá para os pobres e me segue, será que alguém venderia hoje e voltaria para seguir Jesus? O princípio hoje é o contrário: vai, vende tudo que tem e dá para a igreja. Esse é o princípio de Deus ou dos homens? Não, esse é o contexto humano hoje. É o contexto religioso do momento. Você vende tudo que você tem e traz para a igreja. Uau. Para poder ser abençoado. O que as pessoas dizem lá fora. É o que as pessoas dizem. Mas não é o que Deus diz, né, pastor? É interessante, pastor, isso que nós vamos ver aqui hoje no primeiro mandamento, vamos já falar um pouco mais sobre ele, mas é uma palavra que eu creio que se repete em todos os 10 mandamentos. Renúncia. Eu preciso renunciar a mim mesmo e aceitar o senhorio, a autoridade de Deus em minha vida. Não ter outros deuses diante de Deus, isso significa que eu escolho aceitar que só Ele é Senhor.
Eu posso, talvez, me encantar com o sol e dizer, olha, eu gosto muito do sol, o sol é o meu Deus. E as pessoas se encantam com uma arte, se encantam com um artista, se encantam com um estilo de vida, mas nada deve estar acima de Deus. Pastor Euquinha, segura, porque eu vou ler o primeiro, nós não lemos ainda o primeiro mandamento. Isso. Então, Êxodo capítulo 20, versículo 3, é o primeiro mandamento, escrito pelo dedo de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Pastor Euquinha, continuando esse raciocínio, o que significa isso? Não terás outros deuses diante de mim. Você começou a explicar. Olha, isso tem uma explicação prática e tem uma explicação espiritual. Mas, para nós entendermos isso aqui, sentido figurado e prático. Na prática, literalmente, Deus está dizendo, nós não devemos adorar nem servir nenhuma outra divindade. Deus é exclusivo. Não porque ele é egoísta, não é isso. É porque não existe outro. Não existe outro. É como se eu chegasse no lugar e só tivesse uma cadeira. Ah, mas eu não quero sentar nessa cadeira. Mas não tem outra cadeira. Então não tem outra cadeira. Assim é Deus na existência do universo. Ele é único. Da sua natureza, ele é único. Lógico que nós entendemos que o Senhor, nosso Deus, na trindade do Senhor, né? Como nós já estudamos sobre o Espírito Santo e outros assuntos. E tem um outro sentido, que é no sentido mais espiritual. Qualquer coisa que se interponha entre o relacionamento meu e Deus se torna um Deus. Entendi. Se torna um Deus. Então, pastor Euquinha e pastor Assis, nós vamos voltar no terceiro bloco para fechar a explicação desse mandamento. A questão é a seguinte, você disse, Deus não é egoísta quando diz não terás outros deuses diante de mim. Ele não é egoísta. Você também disse o seguinte, não existe outra opção, é Deus. Então quer dizer, então o homem não tem liberdade de escolha. Eu estou jogando você na arena, no fogo. Sim. Se não há outra opção, eu sou obrigado, eu não tenho saída, é Deus. E a minha pergunta é a seguinte, Deus tem alguma bênção para me dar quando diz não terás outros deuses diante de mim? Ou simplesmente o seguinte, ou eu adoro a Deus, ou não tem jeito, enfim, o problema está comigo, se vira, quem mandou você pecar? Então, segura essa pergunta no ar, os pastores vão queimar aqui os neurônios, e depois do intervalo, nós voltamos para responder essa pergunta e entender de uma vez por todas, não terás outros deuses diante de mim. Até já.